Bem-vindos ao nosso Pode Sim, eu sou Carlos Luiz. Hoje temos um bom público. Vamos lá, gente. Eurivel, Sidassá, Marlene, Rui, Vicente, Vitória, Chis. Pronto, hoje estamos bem acompanhados. Pessoal, não anunciei o tema antes, já me penitenciei aqui antes de começar, mas eu já vou anunciar o tema desse e dos próximos programas. Que será o mesmo. Então, não é que eu estou profetizando, tá certo? Nós vamos trabalhar um tema que eu particularmente acho muito interessante. É um tema que tem muito a ver com o Eurípides e eu acho, não tive vontade de fazer aqui uma pesquisa, mas não deu tempo, mas eu tenho quase certeza que é a maior resposta do livro dos Espíritos, a mais extensa. Eu procurei, assim, não fiz a contagem, mas me parece. Então é um tema bem interessante, é um tema que é a base de muitas teorias na área da psicanálise. A psicanálise é baseada nela e também na psicologia. Estamos falando do tema sonhos. Kardec, no capítulo Emancipação da Alma, né, o primeiro tópico é o sono e os sonhos. E é muito interessante que antes das teorias da psicanálise, né, do Freud e do Jung, depois brigaram, cada um tem uma teoria. Antes disso, né, o Herculano Pires que brinca, disse que quando Freud era criança de 4 anos ainda usava calça curta, vocês já estavam falando dos sonhos, exatamente, disse isso. Então, anterior a isso, Kardec já tinha essa preocupação e os espíritos já se dedicaram em tentar nos ajudar a entender que fenômeno é esse, certo? E antes também dessas teorias, Eurípides Barçanufo, no interior de Minas Gerais, em Sacramento, tinha uma dedicação muito grande aos sonhos. E aí não deixo de demonstrar um pouquinho de inveja da secretária dele, da dona Amália, porque ela conta, a Corina Novelina conta que todo dia eles faziam análise de sonho. Nossa, aí deve ser bom. Isso é assim. Isso ajuda muito, né? E o Eurípides contava os sonhos que ele tinha para ela, e eles analisavam junto, e também ela contava os dela. Assim. Que coisa interessante, né? E aí tem algumas interpretações, a gente depois vai até trazer um pouco desses sonhos. Infelizmente não tem muito registro, eu acho que as pessoas não se preocuparam muito em registrar isso. Acho que era tão do dia a dia, né? Aquela coisa do dia a dia, que a pessoa acha que não, isso aqui é só um comentário. E como seria precioso esse material, né? Uma análise, analisando sonhos. Mas, tudo indica. A grande maioria não lembra do sonho. Vamos já entrar nisso, né? Kardec vai estudar isso também, a lembrança dos sonhos, né? Por isso que a gente disse, vai ter que fazer vários programas, porque tem a questão da lembrança, tem a questão dos tipos de sono, né? Eu vou tentar hoje só... O sonho para mim tem um significado muito importante também nas decisões espirituais. Olha aí, entendeu? Então ela já lembra, né? Por isso que eu digo, o assunto... Tem um pouquinho de inveja também, mas informação que eu não sabia. Não, mas eu não estou ouvindo, não, mas uma vez por outra. Você também não. Eu não lembro, mas quando eu acordo, eu lembro que eu tive um sonho bom, que não foi ruim. Fica aquela sensação. Fica, eu não me lembro. Mas aí eu lembro que foi um sonho bom. Que Mas você lembra uma vez que você sonhou, você pediu ajuda a Cláudia? Você lembra? E que meu irmão estava num processo tão difícil e ela sonhava com um local que era onde ele se encontrava com essa turma, que não era muito boa. Exatamente o local. E um dia ela passar com o papai atrás desse local, ela viu exatamente ele estava lá. Ele estava dormindo apesar. Olha aí que coisa. Só pra gente ver o quanto de coisa. Na verdade foi um sonho, mas foi um sonho que você viu um lugar. Não, e você viu uma coisa material. Exatamente. É diferente. Não é um sonho que você teve e viu uma região espiritual. Não. Foi a ajuda que ela pediu para ajudar ele. Ótimo. Então assim, aí a gente começa a ver como tem vários tipos de sonho. Hoje a gente vai tentar dar só esse panorama
Porque são tipos de sonhos diferentes, são experiências, na verdade tudo é sonho, mas são experiências diferentes, né? Você tem a experiência de você ir no mundo espiritual e ter uma vivência no mundo espiritual. Nesse caso aqui, a Marlene teve um sonho e teve uma experiência no mundo físico e depois confirmou. Então são experiências diferentes. Eu acho que levaram o espírito dela para ver esse local. Não sei. Vamos ver, aí vamos lá. Só para a gente ter uma ideia da importância do sonho nas nossas vidas, toda a ciência ocidental, tudo o que a gente chama de ciência hoje, nasceu de um sonho. E é interessante que o Herculano Pires fala isso na introdução que ele faz do Livro dos Espíritos, e nessa reportagem, gente, a gente está partindo, né, pegando como estímulo uma reportagem que saiu na revista Veja do dia 8 de julho, agora, né, 2015. Recente, né? Recente. E a gente vai depois, ao longo dos programas, falar de algumas pesquisas que eles apresentam. Mas o Herculano Pires já fala isso na introdução do Livro dos Espíritos, e é muito curioso. O que se chama de método científico, até hoje, nasceu de um sonho do René Descartes. E o René Descartes disse que sonhou, sabe com quem? Quem foi que deu esse método para ele? O Espírito da Verdade. Só que em 1619, está com quase 400 anos. É muito interessante, porque às vezes as pessoas têm uma certa formação científica mais ou menos limitada, apesar de poder ter doutorado mais limitada, e não, o sonho é besteira. Só que a ciência que ele, né, defende com tanto orgulho e às vezes arrogância, nasceu de um sonho. E isso não é informação espírita, isso é dado histórico, porque o próprio René Descartes diz, né? E nessa reportagem eu acho interessante que eles colocaram, né, inclusive aqui, dizendo que eu não vou ler, enfim. Mas aí ele fala de alguns sonhos que deram resultados científicos, e esse talvez seja o principal. Quer dizer, em 1619, René Descartes, na verdade, ele teve 4 sonhos em momentos diferentes. A partir desses 4 sonhos, ele elabora o método, ou a base do método científico. Então, a gente não pode dizer que sonho é coisa besta, né? Só foi um sonho que criou a ciência, né? Só, né? Então a medicina, a física, a química, a biologia, de uma maneira ou de outra, todas elas nascem do método do Descartes, e o método do Descartes veio de um sonho, e é legal porque é ele que diz isso. Né? Não é que eu vejo um espírito e disse que ele sonhou, não. Ele em vida, ele acorda e escreve para um amigo dizendo que teve um sonho. Quer dizer, é ele a escrever. Porque a gente José Lucas, no filme Guerra nas Estrelas, muitas informações do filme que na época não tinha tecnologia, ele teve sonho, e depois você vê que hoje aquilo tudo e realmente existiu, né? Sim, não. Tanto na área artística quanto científica, quanto no dia a dia, a gente vai, né, vai ver que o sonho tem uma influência gigantesca. Eu estou começando com o René Descartes porque algumas pessoas acham que, em nome da ciência, podem descartar o sonho como besteira. Só que a ciência que eles estão usando o nome nasceu com sonho, né? Então, só para a gente ver como às vezes a gente... Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, né? Muito bonita, porque foi a vida dele, né? Ele diz que uma ciência superficial leva ao materialismo. Uma ciência aprofundada leva a Deus. E ele mesmo, no começo da carreira, era ateu. E à medida que ele foi aprofundando os seus conhecimentos da ciência, chegou a Deus. Então, é só para fazer esse ponto, para a gente entender que o tema sonhos é um tema extremamente significativo, seja visto do ponto científico, do ponto da criação artística, do ponto de descobertas científicas e do ponto do nosso dia a dia. Então, é algo muito significativo. Bem, o que é que os espíritos vão dizer sobre o sonho? A gente começou fazendo a pesquisa no Livro dos Espíritos, e no Livro dos Espíritos já tem informação para 10 programas. Então eu vou hoje dar só um panorama geral, para que depois a gente vá discutindo os casos específicos de sonho, etc, etc. Qual é a primeira compreensão do que é o sonho? E aí, né, boa parte do pensamento acadêmico, científico, ou que se diz científico, morre logo no começo da história. Por quê? Porque o que é o sonho? O sonho é a emancipação, quando a gente sai do corpo. Vou ler aqui a 400, que é curtinho. Que o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal
Os espíritos dizem, é como perguntar ao prisioneiro se ele está satisfeito sobre as chaves, né? Os espíritos também não eram essas moças. Como que diz assim, pega, vai lá na cadeia e pergunta se o povo está feliz lá, se está agradável. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Mas por que Kardec coloca essa pergunta iniciando? Porque ele vai fazer a 401, que aí é o ponto. Porque Kardec, todas as questões do Livro dos Espíritos, elas são tão ordem inteligente. Não tem Essa nada. começa no Ele começa na 400. na 400 perguntando isso, né? Que é o capítulo sobre sonho. Então Kardec não falou de sonho ainda. Na Nós estamos 400. chegando lá, né? Na segunda-feira nós estamos chegando lá. No estudo, né? Ah, tá. Na 401, aí Kardec já vai direto. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Porque o corpo está repousando, mas né, a alma, ser encarnado. Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que unem ao corpo afrouxam. E o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, o problema é que quando o pessoal começa a estudar o sonho e o sonho sem entender isso, está muito complicado. Se for uma pesquisa boa, eles vão rodar até e vão chegar nesse ponto. Cara, deixa eu comentar isso aí. Daí porque é muito perigoso a pessoa estar dormindo profundamente e você acordá-lo de vez. O espírito muitas vezes não está ali, está distante. Causa um choque muito grande. Sim, Isso a gente vê na prática. Um estado de relaxamento. Agora, a mais longa, 402, que eu só vou colocar tópicos, vou colocar aí no blog essa questão, né? Embora eu acho que todo mundo já tem um Livro dos Espíritos, mas para facilitar a vida de vocês, quem está ouvindo. Como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? O que Kardec está perguntando é o seguinte: que liberdade é essa? O que é que acontece? Você está dizendo que quando o corpo dorme, o espírito sai. Como é que o Kardec está dizendo? Como é que eu posso entender isso? Tudo bem, sai, mas sai. Vai para onde? Faz o quê? Como é que eu avalio isso? Como é que eu entendo essa liberdade? Se existe limite, qual o limite? Como é que eu entendo essa liberdade? Que consequências tem? Quer dizer, uma pergunta bem ampla. Como é que eu entendo isso? A resposta é ampla também. E a resposta é ampla, e eu sei que hoje eu só vou lançar. E deixa o pessoal pensar, né, Carlos? Porque vai precisar de muitos programas. Eu só vou pegar pontos. Primeiro, o que é que o espírito faz depois que ele sai do corpo? Faz o que ele quer. Não, mas o que Depende das acontece? afinidades. Olha o que acontece. Primeiro, estou indo aqui na hora, não estou dizendo que acontece, não é nessa hora que acontece com cada um, mas o que pode acontecer, o que é que os espíritos apontam? Tem lembrança do passado. Assim sai do corpo. Então, não, aí ele pode acontecer isso, né? Por isso que eu falei, eu perguntando, o que é que pode acontecer? É uma possibilidade. Sim. O que é comum acontecer? O que é comum acontecer? Lembranças do passado. O povo que tem medo de regressão de memória não durmam mais. Não quer que vocês estão correndo o risco de encontrar com o passado de vocês. Tá certo? Então, lembrança do passado. Lembrança do passado é regressão de memória, né? Passado, no sentido mais amplo. Pode ser próximo. Pode ser próximo, pode ser distante. Lembrança. E é legal que depois Kardec vai retomar essa pesquisa no céu e inferno. Porque muitos espíritos que ele vai entrevistar dizem que conseguiram suportar a prova porque saíram do corpo e lembravam. Vai dizer assim, não, mas eu não estou sendo injustiçado, é melhor aguentar. Depois a gente vai aprofundar isso. Por isso que eu disse, são vários programas. Nossa, mas é muita coisa. É muita coisa. Olha que a lembrança do passado. Isso tem 1000 consequências. Depois, que eu duvido que alguém tenha pensado nisso. Previsão do futuro. Nossa. É a premonição que chama? Pode, exatamente. Mas fora da previsão do futuro. Então nós estamos falando de dois fenômenos extremamente interessantes. Vai ser mais difícil, né? Não, quem tinha muito isso era a Neuza Sucupira, lembra? A Neuza tinha. Não é tão complicado A assim. menina, ela sabia tudo o que ia acontecer com os filhos. E a Neuza era Inclusive, um deles estudava medicina no Curitiba, lá para longe, e ele queria comprar uma moto. E ela sonhou que ele desencarnava através da moto, num acidente. Ele telefonou para ela, tudo arrepiado. Ele telefonou para ela dizendo que ia comprar a moto. Ela falou, não comprei nada.
não ande com moto, porque é muito perigoso. Não prometa que você nunca vai comprar moto. Ele prometeu. Só que dias depois, um amigo, eles moravam numa república, e o amigo perguntou se ele não ia, que não queria ir até o bar para trazer o lanche para eles comerem à tarde, e ele morreu na casa dele. Não era dele, era no do bar. Bem pertinho. Com uma moto. Comprou, mas usou. Aí acabou. 3 consoles, né? Tem coisas no futuro que não dá para mudar, né? Não, mas Não dá. Não dá. Você falou bem. Coisas que Era essa uma Não, ele destinação. Essa é programação espiritual. Duas quadras ali no Ela soube para se prevenir, amor, para Ela tinha começar. muito isso, a deusa, lembra? Olha aí, então pronto, e foi um sonho. Foi. Então, olha aí, então é um caso. E a deusa tinha vários sonhos dessa natureza, de prever. Olha aí, então, olha, então aqui bem interessante. Então os Mas espíritos já é muito colocam ruim, isso. né? Eu acho. Ai, eu não quero também isso. Aí vamos devagar, né? Cada um. Principalmente que um já tinha dado certo, agora Mas só aí não é. Será que Mas é interessante porque ela É aquela história. Aí responde o que muitas vezes a pessoa não lembra porque não quer lembrar. Às vezes ela sai do corpo, os espíritos mostram, mas quando ela volta, diz, não, eu quero ter apenas só a intuição. Porque a maneira como cada um lida com a vida. Tem casos Eu acho que parecidos. isso ocorre muito, não é? Sim, a gente vai ver porque Então, às vezes você acorda muito saudosa, né? aí surge a questão que todo mundo coloca até hoje, né? Por que é que os sonhos muitas vezes são confusos? Né? Por que é que não tem sentido muitas vezes? Por que é que são coisas fantasiosas ou fantásticas? É mesmo. Aí a resposta é quase sempre uma lembrança dos lugares e das coisas que você viu ou que verá numa outra existência. Nossa Senhora. Tá, mistura tudo. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar suas cadeias para investigar o passado ou o futuro. Quer dizer, depois nessa resposta ele vai dizer o que acontece muitas vezes. A gente, quando está voltando no corpo, muitas vezes embaralha tudo isso. Então é como você lê um texto, faz todo sentido. Aí você corta vários parágrafos e mistura tudo. Aí você diz, não, isso aqui Não tem sentido. negócio que não. E algumas vezes a gente embaralha porque não quer saber. Entendeu? Então a gente se protege para não saber. Aí eu adoro o livro dos espíritos, que os espíritos dão umas pancadas legais. Olha essa pancada aqui. Eles explicam no primeiro parágrafo, aí no segundo eles dizem assim: pobres homens, que conheceis tão pouco das mais ordinários fenômenos da vida, acreditais que sois muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaralham. A essa pergunta de todas as crianças: o que é que fazemos quando dormimos? O que são sonhos? Ficais sem resposta. Como que vocês se acham tão inteligentes? Vocês são tão cultos, tão bons que não sabem dizer nem o que é quando sonha, né? Mas assim, vamos continuar rapidamente só para colocar outros tópicos. Depois desses tópicos a gente vai. Mas a Isaura, minha prima, ela lembra dos sonhos com riqueza de detalhe. A Isaura. Sim, não, a gente vai com aquela história. Aí depois a gente vai ver e diz o que são cada sonhos. Né? Existem aí os sonhos simbólicos, que é o que Eurípides trabalhava muito. É o que é mais. Tem os sonhos, né, da vivência do espírito vendo alguma coisa na Terra. Tem o sonho dos encontros espirituais. Tem os sonhos do futuro e tem os sonhos do... Cada tipo de sonho tem, dependendo da pessoa, ela pode ter os detalhes. E uma pessoa que consegue ter um tipo de sonho com detalhe, muitas vezes não consegue ter um outro tipo de sonho com detalhe. Né? Por exemplo, determinada pessoa pode ter os sonhos das regressões de memória com detalhe, mas ele já não tem o sonho de um encontro espiritual com tanto detalhe. Então, assim, são várias combinações. São nuances diferentes e épocas diferentes também. E aí o que acontece? Os espíritos superiores, aí eles vão falar um pouco, eu vou falar só tópicos, tá certo? Tem muita que eu estou vendo aqui, não tenho nem falar todos os tópicos, mas está na questão 402. O que é que os espíritos fazem? Olha que interessante, gente. O que é que os espíritos lúcidos superiores fazem? Né? Esses espíritos, falando dos espíritos superiores, estou no terceiro parágrafo da questão. Quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. É mesmo. Olha que coisa curiosa, né? Trabalham em obras, por exemplo, o espírito superior está encarnado aqui fazendo uma tarefa. Ele começa no plano espiritual a fazer uma outra atividade. Dá um curso, compõe uma obra de arte lá.
Vamos imaginar, construir uma casa, digamos, simbolicamente. Não tem, quando ele reencarnou, aquilo não existia. Ele de noite vai ao trabalho, quando ele desencarna aquilo que ele queria estar feito lá. Chique, né? É chique. Tá entendendo? Ele está, na verdade, cumprindo duas missões. Ele cumpre uma missão da Terra. E quando não, ele fala dos espíritos superiores, né? Tanto é que na questão seguinte, ele diz assim: com certeza. isso para os espíritos elevados. Aí depois ele vai contar. Eu vou resumir que a gente vai trabalhar isso bastante, os espíritos atrasados. E aí ele vai dizer, já os espíritos atrasados, eles vão para ambientes piores do que o que eles vivem na Terra. Né? E aí ele começa a se vincular. Aí são os viciosos. São os viciosos. Estão sintonizados com essas... Começam a criar... A sintonia que eles têm maior é essa, né? Exatamente. Aí eles começam a ampliar a vibração deles com grupos de espíritos atrasados, seja de vícios, seja de inveja, seja de ódio, seja de orgulho. Aí a gente depois vai ver com calma. Tristeza, né? Tristeza. E eles vão contar que, inclusive, muitas das reações que a gente tem em encontrar pessoas que a gente nunca viu, que a gente acha que é só reencarnação, muitas vezes é não. Aquela reação é fruto dos nossos encontros no mundo espiritual. Porque muitas vezes a gente encontra as pessoas e sente uma afinidade ou uma aversão profunda. Sim. Quase primeira vez que a gente... Primeira vez, nunca vi. Sim. Pode ser também que seja uma de experiência de outras vidas, ou uma aversão de outras vidas. De outra vida. Mas também os espíritos colocam aqui que pode ser porque nós conhecemos aquela pessoa no mundo espiritual. E aí a gente sabe quem ela é de fato. Tá. Cai a máscara, né? É fulano que eu vi fazendo aquilo. Sim. Tá aqui tão bonzinho. Olha o que é que ela faz quando sai do corpo. Sim. Embora a gente não lembre, muitas vezes a gente tem aquele sentimento. Depois eu vou ler esse trecho com calma, tá certo? Para a gente avaliar, porque é um caso bem particular, que é legal a gente pegar até exemplos. Na obra do André Luiz também tem alguns exemplos interessantes de sonho que a gente vai trazer aqui. Então, os espíritos superiores vão construindo coisas boas. Né? Nós, espíritos que não somos superiores, mas em recuperação, podemos ir construindo coisas boas. A gente pode, a celeridade falasse, mostra isso. Né? Quer dizer, o Felipe sai do corpo e vai estudar. Então, a gente, por exemplo, quando encarnar, a gente pode ser ignorante em determinado assunto. Só que a gente vai estudando ao longo de 40, 70, 80. Quando a gente desencarna, aquele assunto já é conhecido. Porque a gente estudou lá. Né? É um estado intermediário. E o estado outro inferior, que é o indivíduo que vai procurar coisas que são claramente negativas. Né? E aí as coisas acontecem. Só que isso, e aí o que é importante, não fica do lado de lá. Porque isso vai trazer consequências para o lado de cá. Por exemplo, o indivíduo sai e vai se vincular a indivíduos ligados ao crime. De repente, quando ele menos se dá conta, ele se junta com um, com o outro e montou uma quadrilha ali, nem sabe como é que, né? Aconteceu. Afinidade, né? Por quê? Porque ele criou uma afinidade durante o sonho. Ai, quando eu me dei conta, eu já estava lá no meio do assalto. Se envolveu. Me envolvi e me dei conta. Mas por quê? Porque ele saiu do corpo, já ia planejando tudo. Como também pode acontecer com coisas boas, com trabalhos espíritas, com pessoas que estão trabalhando pelo bem da sociedade em todos os setores, nas empresas, nas indústrias, em todo canto. Né? Então, e aí os espíritos concluem o seguinte, numa palavra: o sono influi mais do que pensais sobre a vossa vida. Desse jeito é mesmo. Talvez a gente não tenha ideia do quanto é importante se preparar para dormir. São coisas que decidem a nossa vida. Por isso é que ele prepara a gente rezar o evangelho antes, né? Você já vai fazendo entrega. Aí, assim, eu vou resumir, gente, não vai, já estou resumindo o resumo, mas o tempo já está cheio, né? Eu vou só comentar aqui mais alguns tópicos para a gente ir, né? Ele vai falar agora que é um caso muito comum também, que é a manifestação da obsessão no sono, né? Porque ele vai dizer o seguinte: além de tudo isso, muitas vezes os maus espíritos se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e covardes. A linguagem que é dos espíritos, isso é uma linguagem bem clarinha, né? Isso é uma coisa muito séria. Entendeu? Então é muito comum quando a gente está com problema espiritual,
uma perturbação no sono. E aí, perturbação no sono entra em tudo. Eu já vi vários casos. Pesadelos, Não, eu já vi. Primeiro caso de pessoas que não conseguem dormir. Por que não consegue dormir? Porque sabe que quando sair do corpo não vai ver cor bonita. Então, é o medo, né? Não quero dormir. Alguma coisa me diz que eu não vou dormir. É inconsciente. É inconsciente. Não consigo dormir. Alguma coisa me diz que vai ser desagradável. Porque o natural é ser agradável. Você está cansado, né? Você vai se... Trabalhou, fez tudo. Então tem isso. Eu só durmo à base de remédio. Sem remédio eu não durmo. E aí é um dos pontos que a gente começa a ver que pode haver claramente uma influência espiritual. É o medo de dormir. A outra coisa é o dormir e o pesadelo. Aí, o pesadelo. A pessoa dorme, sai do corpo e está lá, o amigo do passado que agora está com raiva. E quando a gente não quer acordar? Aí é preguiça. Infelizmente o livro dos Espíritos não vai fundamentar. Você chegar em casa e assim, não, mãe, eu li lá no livro dos Espíritos. Não me acordo porque é uma coisa muito grave. Não, pode ser isso o seu caso também, tá certo? Mas, então tá tão bom o negócio. Mas assim, quando a gente fala de qualquer fenômeno, mediunidade, isso a gente tem que ter o cuidado de não achar que uma resposta serve para tudo. Não. Pode ser, aí tem mil coisas, né? Pode ser inclusive a atividade espiritual que você esteja fazendo. Aí pode ser que você esteja num lugar muito ruim e não consiga voltar. Então, a gente não pode fechar. Uma coisa que ajuda bastante, que você até falou aqui que lembrava, que tem essa sensação, que aí serve como um indicador para a gente ver como a gente acorda. Isso é importante. Como a gente acorda, né? Claro, aí tem um organismo, pode acordar com um pouco mais de disposição, não, mas assim, você intimamente está bem, isso é um indicador que a gente deve, eu faço isso todo dia. É importante ter isso e avaliar. Como é que eu estou intimamente? Porque mesmo que a gente tenha participado de uma tarefa difícil no plano espiritual, emocionalmente a gente vai estar bem. Porque a gente pode ir para regiões inferiores e deve ir para auxiliar, né? Porque abaixo a gente é medrosa no mundo, a gente tem que se dispor aí com os amigos espirituais para auxiliar. É diferente, mas quando você vai para auxiliar, você acorda bem, né? Porque você tem uma equipe igual a mediúnica bem organizada. A gente está ali em contato com espíritos muitas vezes extremamente necessitados. Mas você não se envolve, não quer, né? Não interage. Energia, a gente está matando a causa. A gente tem que receber dos espíritos superiores. Exatamente, você dá a comunicação do espírito e tal, você naquele momento interage, você você sente o que o espírito está sentindo e tal. Mas acabar a reunião, você está bem. Mas não absorve, né? Exatamente, então a mesma coisa, você pode e deve ir com a região inferior a trabalho amparado, não tem problema nenhum. Então a questão não é onde você teve, a questão é a sua intenção de estar ali. Né? A sua intenção de estar ali. Porque aí isso vai gerar um processo de assimilação de energias. Então, é um outro aspecto do sonho. Então a gente vê como uma coisa, né, variada. Não pode chegar e dar uma é isso, calma. Então tem várias questões. Um indicador que serve muito é esse. Como é que eu estou acordando? Né? Mesmo que eu estou dormindo, como é que eu estou acordando? Isso é uma coisa que cada um de nós pode fazer. Exatamente. Isso é bonito. E aí os espíritos vão falar agora já de um outro tipo de sonho, já para a gente encerrar, né? Que ele diz que é o sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e o sonho de alguns adivinhos indianos. É legal os espíritos que ele nunca fica como quem diz, olha, todo canto tem. Todas as religiões, todo canto tem. Nós falamos que várias é para vocês não ficarem com a cabeça fechada. Achar que é só judeu, ou é só espírita que tem, ou é só não sei o que, não. É a cor do ser humano, né? Que aí a gente depois vai ver, né, que já se aproxima do que até vai chamar de êxtase, que é um desprendimento profundo do espírito do corpo e realmente vai para regiões muito elevadas. E aí é o mesmo fenômeno, só que com sua especificidade, né? Estamos falando de espíritos evoluídos e suas experiências em regiões muito elevadas. Depois a gente vai trazer pelo menos algum desses sonhos aqui do Jacó e tal para a gente entender. E aí ele vai dizer, ó, esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo. São espíritos que têm um grau de desprendimento muito profundo.
Bem, cada um desses temas dá um programa, né? Então, eu já até me estendi um pouco mais só para a gente, porque era necessário a gente dar esse quadro geral, né, desses vários tipos. A partir do próximo, a gente vai pegar só um tipo desses sonhos. Tipo e desenvolve. E aí a gente vai falar só sobre aquele tipo, né? O sonho que tem lembrança de outras vidas, o sonho que vê o futuro, né? O sonho no aspecto da obsessão. Cada um desses tópicos a gente vai aos poucos desenvolver. Portanto, quem tiver interesse, mande suas perguntas para a gente, mande suas perguntas para os amigos espirituais, que aí na medida de todo possível a gente vai incluí-las aqui para a gente ir organizando o nosso programa. Como faz para a gente? Por favor, só uma prece, né? Para a gente passar essa segunda parte. Mestre Jesus, obrigado por esse momento de aprendizado, de início de aprendizado sobre esse tema tão interessante. Peço que esteja conosco, amparando, protegendo sempre cada vez mais nosso trabalho, que a gente possa estar ajudando outras pessoas que aqui estão nos ouvindo. Fique com nós, conosco, agora e sempre. Sim, Que assim seja. Que a paz do Cristo ilumine os nossos corações, nos inspirando sempre a aplicar em nossa vida diária a compreensão espiritual que se amplia todas as vezes que nos reunimos para refletir sobre a codificação espírita e sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este tema, por demais interessante que vocês elegeram, será tratado conforme a vossa proposta em diversos programas, e aqui chamaremos amigos de nosso plano para que participem conosco de acordo com os temas específicos que vocês elencarem. Coloco-me à disposição para responder as questões sobre o tema apresentado. Qual a importância de estudarmos o sonho? O estudo e a vivência equilibrada do fenômeno do sonho abrirão portas novas à compreensão da realidade espiritual. É fundamental que o indivíduo aprenda pela própria experiência o que significa ter uma vida lúcida e equilibrada. O sonho sempre foi um dos poderosos recursos educativos utilizados pelo Cristo na história do planeta. E sabemos que a nova geração irá lançar mão desse recurso nas suas pesquisas, para ampliar suas intuições, para compreender os dramas humanos, para aperfeiçoar a sociedade. Defendemos, portanto, a ideia que esse estudo deverá tornar-se prática, na medida do possível, mas prática de todos aqueles que o escutam, porque será também através desse canal de comunicação espiritual que vossos guias poderão vos auxiliar de maneira mais poderosa. Principalmente quando o fizerem gerando sonhos comuns a membros de determinado grupo, para que a prova da imortalidade atinja todos os corações. Pode o sonho nos auxiliar em nossos problemas diários? Certamente. Por isso ensina o Espírito Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos: ao deitar, questionai incessantemente e sem medo os vossos guias. Por que essa proposta? Justamente porque com a mente equilibrada e sintonizando com seu guia espiritual, será mais fácil captar as respostas. O cristão deve saber que possui recursos imensos para a solução de seus problemas. Por que não utilizá-los, se a sua vontade maior é servir ao Cristo? Deveis sim indagar. Tal relacionamento na minha vida é saudável? Orai a vosso guia, se a dúvida está em vosso coração.
Devo aceitar tal proposta? Devo fazer tal coisa? Por que não orar e pedir também em sonho resposta para uma dúvida que irá atingir de maneira significativa a vossa vida? Deveis, podeis e façais isso, porque isso vos aproximará de vossos guias espirituais. Pode o sonho nos auxiliar em nossos conflitos emocionais? Essa é a área mais útil para utilizarmos o recurso dos sonhos. Abrir o coração, indagar. Por que sou excessivamente avarento? Ajude-me, mestre, a entender. E tereis aí a qualidade que chamais de sonhos simbólicos. E ao desvendar esses símbolos em vossos processos racionais do dia a dia, conseguireis entender a origem e o desenvolvimento de vossas fraquezas emocionais. É uma porta excepcional que deve ser utilizada, porque assim auxiliareis aqueles amigos espirituais que querem vos auxiliar nas curas emocionais. Porque esse assunto ainda não é estudado, é pouco estudado e aplicado em profundidade no Centro Espíritas. Porque o assunto dos sonhos requer compromisso profundo com o bem, meu amigo. Não basta dizer eu quero sonhar, é preciso investir na educação emocional. E isso muitas vezes assusta os acomodados. Para que tenhais sonhos que vos auxiliem em profundidade, é necessário um compromisso de devoção com o bem. A partir daí, tereis experiências extraordinárias. Consultai a vida dos grandes e verdadeiros santos. Consultai a vida dos grandes yogis do Oriente. Consultai a vida de todos os grandes homens e vereis. Talvez vos surpreenda a frequência com que eles eram ajudados por meio dos sonhos. Não é necessário ser espírito superior, mas é indispensável ser espírito devotado ao bem, para que possais alcançar o acesso às regiões espirituais mais nobres, e ali tereis experiências não apenas que vos deslumbrarão, mas que vos ensinarão a viver melhor no mundo rude da matéria. Qual a relação entre o Evangelho e os sonhos? Escolheu o mestre ser anunciado por um sonho. Antes dele foram os sonhos dos profetas que anunciaram ao mundo a vinda do Messias. Durante o Evangelho, foi através dos sonhos dos apóstolos que o mestre continuou sua tarefa após a crucificação. Infelizmente, não temos relatos detalhados no Novo Testamento. Mas se pesquisardes as obras da psicografia sobre os primeiros períodos do cristianismo, encontrareis o recurso dos sonhos como um dos recursos excelentes do mestre para estruturar toda a comunidade cristã. De onde vinha a força de tantos que deram testemunho da vida pelo cristianismo? Podemos nós nos garantir das assembleias iluminadas, conduzidas no plano espiritual durante o período do sonho pelo próprio Cristo. Era o próprio Cristo que reunia os primeiros cristãos e lhes impulsionava o crescimento espiritual. É uma prática ensinada pelo Cristo aos apóstolos. Todos aqueles que na fase atual, que é a revivência do cristianismo, se devotarem ao bem, encontrarão com os apóstolos do Mestre, repetindo a lição do Cristo, estruturando assembleias para almas necessitadas, mas devotadas, para que haja transformação da humanidade. É essa prática que será retomada muito em breve. Por isso o Livro dos Espíritos diz: vereis repetir o sonho de Joana, o sonho de Jacó, porque estamos no momento de conclusão da obra do Mestre. E todos aqueles que foram beneficiados pela infusão da coragem durante o sono físico, hoje estão preparados para fazer isso com vocês.
Observai o encaminhamento do projeto do Cristo. Há 2000 anos nosso Mestre nos acolhia durante o nosso sono, para nos impulsionar ao bem. E aqueles que se tornaram dignos do Mestre, hoje são espíritos que estarão fazendo exatamente a mesma coisa com vocês. O trabalho do bem é simples, mas de forma nenhuma é um trabalho simplório. O trabalho do bem é fácil de entender, mas de forma nenhuma é um trabalho todo. A característica do nosso Mestre é a sabedoria e a simplicidade a serviço do amor. Por isso esse tema é tão importante para nós. Por isso esse tema foi tão desenvolvido em O Livro dos Espíritos. Porque sabiam os amigos que ditaram a codificação. Este será um recurso poderosíssimo para que todas as almas de boa vontade, a cada noite, possam aurir coragem e lucidez para enfrentar os rudes testemunhos da matéria que tanto exigirão de todos os verdadeiros cristãos e de todos aqueles que se candidatarem a participar do bem. Concluímos agradecendo a oportunidade de falarmos desse tema e vos asseguramos: imensa equipe espiritual se vincula a nós hoje e acompanharão esse programa, porque tem um profundo interesse que a nova geração saiba que sonhar na forma espiritual é indispensável para o cumprimento da vontade do Cristo no mundo. Paz a todos, do vosso amigo Ivan de Albuquerque.